Essa é mais uma entrevista com a Laís Souza, engenheira ambiental do IPAM. A gente vai começar mais uma entrevista com ela. Obrigada pela sua presença, né, por disponibilizar um tempo para a gente. E eu vou começar pedindo para você falar da sua trajetória profissional, né, até você chegar hoje aí na sua posição. Certo. Então, como eu falei para vocês, né, entrei na faculdade em 2010, em engenharia ambiental, pela UFRA. Dentro da faculdade, eu estagiei, né, acho que estagiei desde o terceiro semestre até a formatura, até eu me formar, e eu estagiava num projeto de extensão. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com áreas rurais, né, com comunidades rurais, todo esse processo de extensão. Depois que eu me formei, eu entrei no mestrado, né, no mesmo ano. No meu mestrado foi o período que eu mais tive contato, eu acredito assim, com as ciências florestais, porque o tema do meu mestrado foi manejo florestal, comunitário e familiar. Então, a gente fez todo o inventário e todas as dificuldades desse processo de manejo florestal para esse grupo em específico, né? Quais eram os percalços que eles estavam passando, quais eram as principais dificuldades. Em paralelo, eu trabalhava no Museu Guild, trabalhava num projeto com criação de unidades de conservação, né, no caso no Salgado Paraense. Então, eram outros grupos, né, porque era reserva extrativista, então já era outra realidade. Depois que eu terminei o mestrado, acabei saindo do Guild, entrei no doutorado também. No doutorado eu trabalho com a palma de óleo aqui na Amazônia, né, com esse levantamento da palma, com essa chegada da palma aqui na Amazônia. E estava atuando na UFPA, eu era professora da UFPA. Aí saí da UFPA, entrei no IPAM esse ano, né? Saí da UFPA no mês, entrei no IPAM no mês seguinte. E agora no IPAM a gente atua num projeto de pagamento por serviços ambientais, que é o CONSERV. Então essa é a minha trajetória, assim, resumidamente. Então, e você fez engenharia ambiental, e é de Belém, né? Isso. E como que você escolheu a engenharia ambiental? Porque também tem engenharia florestal, não tem? Aí? Tem. Você escolheu por algum motivo a engenharia ambiental? Eu escolhi engenharia ambiental porque eu fui da primeira turma, inclusive, de engenharia ambiental da UFRA, né? Assim, era meio que a turma teste. E eu fiquei em dúvida entre engenharia florestal e engenharia ambiental. Aí eu optei por engenharia ambiental por o leque ser um pouco maior de atuação, e a gente tinha um discurso de desenvolvimento sustentável muito forte, e aí eu fiquei encantada, assim, um pouco frustrada hoje em dia, né, porque a gente está falhando muito nesse processo, mas depois de já estar na faculdade, eu comecei a trabalhar, a gente fez, na verdade, um projeto de inventário florestal, e aí eu fiquei balançada de tentar trocar para engenharia florestal. No mestrado também eu fiquei, por que eu não fiz uma coisa mais assim, mais... Enfim, né, a engenharia ambiental foi mesmo pelo leque de atuação, tanto em área rural quanto em área urbana, né? Atuação mais forte, no caso, em áreas urbanas. Apesar de eu nunca ter atuado, eu sempre atuei no meio rural, sempre. Então, e conta pra gente o que motivou você a buscar esses temas de trabalho que você, né, desenvolveu? Eu acho assim, eu sempre gostei muito, sempre li muito sobre justiça socioambiental. E aí sempre li muitos trabalhos relacionados à falta de estrutura no campo e às várias dificuldades que determinados grupos passam. Então eu sempre tive muito uma vontade, assim, até um pouco sonhadora, né, de ajudar, de tentar mudar e de fazer diferente. E aí, em detrimento dessa vontade, eu comecei a atuar muito na área rural, né, com grupos rurais. E eu acho, assim, que esse é o meu principal motivo. Só que aí, quando você entra nesse mundo, né, da extensão rural, você também tem um leque absurdo de formas de atuação. Assim, desde a agricultura familiar, do manejo florestal, inclusive o manejo florestal comunitário, trabalhar com povos e populações tradicionais, e aí você entra para quilombolas, para indígenas, para... Então, assim, vai abrindo demais, né? E aí, no caso, eu me aproximei muito do manejo florestal comunitário familiar e, consequentemente, com a agricultura familiar. E aí, assim, eu considero quase que uma paixão, né? Então, no doutorado, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à agricultura familiar. E aí, a gente começou a desenvolver o projeto da Palma em áreas de agricultores familiares, né? E aí, também, nesse sonho,
mas com muitas dificuldades, assim, bem complicada a situação. E hoje, qual que você diria que é a maior dificuldade que você enfrenta no seu trabalho? No meu trabalho como pesquisadora, eu acho que uma grande dificuldade, assim, o IPAM, ele acaba sendo um pouco mais igualitário, né, quanto à quantidade de homens e mulheres. Mas em outras áreas, o que era muito comum era a gente ter uma maior quantidade de homens, assim, majoritariamente. A gente participar de reuniões e tudo mais com a presença masculina, né? A gente não via aquela equidade. Mas eu acho que dificuldade muito é a internacionalização, assim, eu acho que, eu não sei, mas como pesquisadora, principalmente local, a gente vê um grau de internacionalização na pesquisa muito grande, e às vezes aqueles pesquisadores que estão mais na ponta, né, mais lá embaixo, na cadeia, a gente não consegue ter acesso, isso desmotiva muito, e a gente não tem um programa amplo para esses pesquisadores aprenderem inglês. E aí, inglês, inclusive, é uma limitação muito grande na minha vida hoje, né? Porque o projeto que eu atuo é financiado pela Noruega, então a gente tem muita coisa em inglês. Então, eu fico imaginando quantos futuros pesquisadores desistiram, principalmente por causa da língua e dessa internacionalização que se torna quase inacessível, né? Assim, muito distante, às vezes, da gente. Acho que é isso. Ai, você falou uma coisa super importante, Laís. Eu sinto a mesma coisa que você. Eu tenho uma dificuldade pessoal, mas, assim, a minha dificuldade pessoal ainda perto de outras pessoas que eu vejo que estão no início de carreira, é como se eu não tivesse dificuldade, e eu sei que eu tenho dificuldade. Então, assim, para essas pessoas que talvez não tiveram tanta oportunidade para estar treinando o inglês, realmente se torna uma barreira que incapacita mesmo, né? E mexe com a autoestima também da pessoa. Então, eu entendo muito bem o que você falou, e eu acho extremamente importante levantar esse assunto, porque você está trabalhando num ambiente, né, no bioma, acho que mais internacionalizado da ciência que tem. E aí, né, numa instituição que tem essa interface internacional aí para busca de recursos, né, a interação também de pesquisadores, e realmente eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhado ainda de uma forma que não seja um empecilho, mas que seja uma motivação para os nossos jovens quererem, inclusive, aprender e tentar mais intercâmbio, né? Que seja algo motivador. E fala assim para a gente, você citou aí, né, a questão de que no IPAM existe uma equidade maior, você percebe isso, mas e você já viveu alguma situação que você achou que o gênero estava sendo algo relevante, né, tanto para positivo quanto para negativo? Sim. Eu acho que no período que a gente fez o inventário florestal, inclusive no meu mestrado, né, eu participei do inventário florestal da área do PDS, né, que era um assentamento da reforma agrária. E a gente teve que organizar a ida feminina numa determinada época, mesmo tendo diferentes demandas, né, eram eu e mais duas alunas, né. E aí a gente teve que casar as agendas para nenhuma aluna ir sozinha, não ter só uma menina no meio de, acho que eram 15 homens. Então eu achei isso uma questão, claro que foi para nossa segurança, etc., mas é complicado, assim, né? Você tem uma limitação, a dependência de uma e da outra para a gente poder ir juntos. Acho que foi o mais impactante, assim, né? A segunda, ficava muito claro porque eu dava aula para engenharias em geral. Engenharia elétrica, engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia civil, e tinham só 3 mulheres também na faculdade, que era no interior, né? Era um dos campos da UFPA no interior. E, assim, o nível de assédio era muito alto, tanto por parte dos homens quanto por parte dos alunos, assim. Então, eu tinha turmas que eram só homens.
E aí eles faziam muita gracinha, você não é respeitada, ainda mais, assim, eu considero ainda mais sendo um pouco mais jovem, né? Não era tão respeitada. Eu trabalhei como consultora no Centro Internacional também de Agrofloresta, né, no ICRAF, e a gente também não podia ir para campo só mulher. Sempre tinha que ter um homem no carro. Sempre tinha que ter um homem, assim. E a gente fica imaginando, né, o que aconteceria se fossem só 2 mulheres ou 3 mulheres, mas não, a equipe obrigatoriamente tinha que ser formada por um homem. Se tivessem só mulheres, a gente tinha que redistribuir as equipes para ir para campo, coletar as informações. Então, assim, são coisas assim, não são coisas gritantes, nunca passei por um assédio um pouco mais, né, traumático, nem nada, assim, não considero situações traumáticas, mas são situações que a gente percebe que o nosso gênero ele é determinante para a realização ou não de determinada atividade. Bem determinante, na verdade. E se a gente for falar que isso é regional, não é. Porque essa mesma dificuldade que você teve aí, né, no norte do país, ocorre também aqui no sudeste, ocorre em qualquer região. Então, é realmente algo que a sociedade precisa começar a questionar, né? Por que a gente tem que estar sempre com um homem? E assim, eu acho que vai um pouquinho, a gente tem que começar a fazer a pergunta diferente, né? Por que ter um homem junto com a gente nos traz mais segurança? Sim. Porque não é verdade que traz mais segurança ter um homem junto. Porque se alguém quiser fazer algum tipo de maldade, né, ou de crime, ter a presença do homem junto não vai garantir que não vai acontecer nada. É algo que a gente vê, mas então por quê? Ter só mulher, então, nos coloca numa situação de risco, é uma questão realmente complicada na nossa profissão, porque a gente precisa estar indo para campo, né? Hoje mesmo, uma colega estava combinando de ir para campo, a gente está combinando de ir para campo junto, e aí ela perguntou, você acha que é legal a gente pedir para um funcionário acompanhar? Eu falei, legal, mas assim, a gente quer a companhia, a gente quer se sentir mais segura no campo, mas a gente não gostaria que isso fosse uma condição para a gente ter segurança. Sim. Não é verdade? Com certeza. E conta pra gente também, aqui você abre sua vida, você abre seu coração, que é assim, a gente pergunta tudo. Você, então, aí, né, atuando, você já, pelo que você falou, você já teve várias experiências, e eu queria que você contasse pra gente como que é para você, enquanto mulher, essas diferentes experiências. Como que para você foi, enquanto engenheira ambiental, ter vivido um pouquinho no ICRAF, um pouquinho dando aula na faculdade, como que é para vocês? Assim, acho que de forma mais ampla ou focada nesses problemas, assim, só para eu entender melhor a pergunta. Conta um pouquinho o que é o ICRAF, porque o pessoal que assiste você pode, às vezes, não saber o que é. E como, assim, a sua realidade está bem distante da realidade do pessoal aqui da Rural, também é interessante você contar. Então, pode falar com detalhes. Sim, certo. No ICRAF, o ICRAF é o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal, né? Eu era consultora de lá, então a gente estava tentando fazer a expansão de um projeto, que é o projeto SAF-Dendê, e o objetivo é expandir esse projeto para agricultores familiares. E nessas áreas a gente fazer o sistema agroflorestal completo. Então a gente estava vendo essa possibilidade de expansão. O ICRAF ele tem sede em Belém e Brasília, né? Só que a pesquisa é Amazônia brasileira, por hora. Apesar deles terem outras sedes, eu acho que na Colômbia e em outros locais, não lembro agora, mas esse projeto atuava especificamente aqui em Tomé Açu, que é uma cidade próxima de Belém. Então, assim, a experiência, ela foi muito enriquecedora. E até puxando outro parêntese para o que você falou, trabalhar com agricultura familiar, o meio rural, de toda a minha experiência, ele é um meio ainda muito machista. Então, outra coisa da presença masculina de você estar em campo é você ter uma abertura para o agricultor conversar com você. Isso foi no meu mestrado, isso foi no doutorado, isso foi no ICRAF,
No IPAM, a gente não tem ido para campo, né? A gente está com uma limitação devido ao Covid, etc. Mas, por exemplo, quando você chega na casa de um agricultor e tem só mulheres e a mulher dele está lá, existe um ciúme, existe um meio que limita ali aquela aproximação, de se você fizer alguma brincadeira, etc. E quando tem um homem, assim, em campo era clássico, assim, o agricultor preferia conversar com o homem. E a gente falava, por mais que a gente tivesse agrônomas na equipe, né, a nossa equipe era, maior parte, mulheres, especialistas, etc., a gente falava, aí o agricultor não considerava. Então, quando o homem falava a mesma coisa, aí o agricultor, é verdade. Então, assim, sou apaixonada pela agricultura familiar, mas isso é uma limitação muito clara, que a gente entende, que a gente tenta, né, traz para o debate aqui, mas não é uma coisa que a gente fala em campo, jamais questiona isso em campo, né? Mas lembrando agora também, essa é uma situação bem comum. E só outro parêntese, a UFPA, ela tem vários pontos, né, no interior do estado. Então, no interior que eu trabalhava são 8 horas de Belém, que é Tucuruí. E lá só eram cursos de engenharia, assim, né? E além disso, tinha esse peso também de ser interior. Mesmo tendo a hidrelétrica de Tucuruí, todo um processo, a cidade assim, muito desenvolvida, né? Com shopping, com não sei o quê, tudo aquilo que a gente condiciona como desenvolvimento, né? Mas ainda assim, o machismo é bem mais enraizado, tanto a idade, quanto a mora só, quanto a questionamentos assim de colegas de trabalho ou de alunos que estão acostumados com aquela realidade, né? Então, assim, é bem nítido também nesses dois meios essa percepção quanto mulher, né? Eu acho que outras colegas também compartilham essa mesma questão que eu estou falando, acabo falando. Não sei se eu respondi a tua pergunta, fiquei em dúvida agora. Acho que sim, acho que deu para as pessoas entenderem bem essa sua realidade profissional aí, né? E o que com todas essas dificuldades, né, que você relata, e você ainda é uma profissional jovem, né, o que te motiva hoje em dia a estar buscando mais, a estar fazendo? Você começou o doutorado agora, já faz um tempinho? Não, eu termino já agora em março. Ah, então, já está terminando. Então, conta pra gente o que motiva você aí na sua carreira profissional. Eu acho que, primeiro que a gente acaba se condicionando, eu falo isso com outras amigas, muito como resistência, né? A gente é mulher, a gente vive na Amazônia, a gente pesquisa a Amazônia. Então, a gente está em um limbo que não é um limbo comum para a Amazônia, né? Então, isso já faz a gente querer lutar cada vez mais e ser reconhecida pelo trabalho que a gente está fazendo, né? Porque se você for ver, claro, existem pesquisadores e pesquisadores de excelência que atuam na Amazônia, que vêm de outras regiões, e tudo bem. Mas a gente também quer ter esse reconhecimento como uma pesquisadora local, que é nascida aqui, que também entende, que também é tão qualificada quanto pesquisadores de outras áreas ou pesquisadores internacionais, né? Então, acho que isso, independente se eu atuasse com mudanças climáticas, com agricultura familiar, com reflorestamento, eu acho que isso é um dos pontos assim que me motiva muito. É um ponto que eu sempre converso com uma outra colega que trabalha em uma iniciativa privada também, né, sobre o meio ambiente. Então, isso é uma motivação muito grande, assim, você entende que é uma motivação mesmo de território, né, de pertencimento quase, assim. E a segunda é porque, assim, eu sou muito realmente apaixonada por agricultura familiar, acho de fundamental importância para o nosso país, acho que a gente tem muita pesquisa, mas a gente ainda precisa de muita pesquisa dentro dessa área, né? E essa é uma das áreas, a gente tem pesquisadores internacionais que atuam e tudo mais, mas assim, essa chegada no agricultor, eu acredito que a gente acaba fazendo um papel diferenciado, porque a gente é da região e tem coisas que a gente entende, coisas culturais propriamente ditas, que facilita muito essa conversa e essa melhora, essa troca de conhecimentos, né? Então, assim, eu acho que esses dois fatores me motivam. O primeiro fator é o reconhecimento, e eu penso assim, eu penso alto, né? Então, assim, trabalhar no IPAM era um grande sonho, porque eu sempre escutei do IPAM desde o meu período de faculdade.
trabalhar na UFPA também era, né? Trabalhei na UFPA, trabalho no IPAM, e abri o concurso do IBAMA, né? Eu falei, eu vou ter que fazer esse concurso. Assim, não, aí parece que vai abrir da Embrapa, aí eu fico assim, não, eu tenho que conseguir um cargo muito bom, porque se eu conseguir um cargo altíssimo, eu vou fazer uma super diferença, assim. Ou então, não, vou chegar em grandes cargos dentro do IPAM e conversar com o presidente, vai ser, eu penso muito, né, desesperadamente alto, mas eu acho que são esses dois motivos. O primeiro, a localização, né, o território, e o segundo, eu acho que a deficiência que a gente ainda tem voltada para a agricultura familiar. Assistência técnica, dificuldade de escoar a produção, tudo isso eu acho que vale a pena investir e melhorar esse ramo, assim, para melhorar a situação do nosso país, literalmente. Laís, aqui a gente pergunta tudo, mas a gente também se emociona com tudo, viu? Na hora que você falou aí que nós somos... Como é que você fala para os seus amigos? Nós somos mulheres, nós somos da Amazônia e fazemos pesquisa na Amazônia. Não, daí eu arrepiei o corpo todo, assim, ó. Porque realmente é muito emocionante. Eu conheço Belém, eu fui 2 vezes para Belém, porque eu me apaixonei realmente por aí, né? E se eu pudesse, né, se eu tivesse feito escolhas diferentes na minha juventude, talvez eu estivesse aí. E eu sei o que você está falando, sabe? Essa coisa assim de ter isso como uma resistência dentro de você, né, dentro de todas nós, e ter essa gana de alcançar altos cargos. Continue com esse desejo, porque você realmente pode. E vai conseguir. Eu, por muito tempo, também fiquei atirando para tudo quanto é lado, né? Surge um negócio aqui, você vai, surge outro negócio lá, você vai. Em algum momento você vai encontrar a sua posição, o seu lugar, né? E isso é muito gostoso. E aí também queria perguntar para você, se tem alguém que te inspira a ser como você é? Nossa, meu Deus. Eu acho que não consigo, assim, eu acho que tenho, assim, claro, minha família, minha mãe, minha avó, e, assim, aquela questão, né, mais próxima de familiaridade, mas, assim, de profissionais, de eu olhar, assim, tem alguns profissionais que eu admiro muito, mas acabo admirando um pouco de longe, mas tenho muita admiração. A Anne Alencar, acho que você sabe quem é, né? Ela é pesquisadora do IPAM e diretora de ciências e tudo mais, e eu lembro que na primeira vez eu usei um livro dela como base do meu mestrado, tudo eu referenciava ela, e aí na primeira vez que eu tive uma reunião com ela, que a gente estava na mesma sala, eu fiquei nervosa, assim, falei, meu Deus, não acredito que eu estou do lado dessa mulher. E aí, recentemente, eu não sei se vocês conhecem a Cláudia, inclusive, o nome da pesquisadora, Azevedo Ramos, o nome dela. Ela trabalha com levantamento de manejo florestal, de espécies madeireiras, etc. E aí, esses dias, ela foi chamada para uma palestra dentro do IPAM. Aí, quando eu vi, a primeira vez também que eu tinha assim, visto ela sem ser numa entrevista, eu tinha usado muito ela, né? No meu mestrado também, usei no doutorado. E aí eu não aguentei, assim, escrever uma mensagem, assim, professora Cláudia, olha, eu lhe admiro muito, já lhe citei muito em vários trabalhos. Então, assim, eu acho que são 2 pesquisadoras que, assim, fazem um trabalho de excelência e causam, assim, na gente uma vontade também de, não, eu quero chegar num cargo também de orientação, de permanecer, de ir para campo. A Anne vai para campo, a Anne faz um monte de coisa, eu acho super massa, assim, eu acho que é super inspirador, de verdade. Viu? A gente é tiete científica, né? Eu ia nos congressos, queria tirar foto com as minhas referências bibliográficas. Eu já fiz essa também. Fiz essa. Ai, meu Deus. Mas é uma delícia, né? Outro dia eu entrevistei aqui uma referência bibliográfica. Eu falei, não acredito, né? Estudei essa pessoa que estou entrevistando ela agora. É muito gostoso. É ótimo. Antes, então, de passar para o pessoal, que acho que eles também vão fazer perguntas para você, eu queria, então, que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando agora a faculdade e sonha, né, um dia ir para a Amazônia. O que você poderia falar para eles? Eu acho que para quem está começando a faculdade, a gente tem que se acostumar a fazer leitura científica, é o primeiro fator, assim, é muito chato, é difícil, é uma linguagem que a gente não está acostumado, mas é extremamente necessário.
E eu tiro pelos meus alunos, muitas vezes eles achavam que isso não ia ser preciso para quando eles se formassem. E a gente tem que bater mais uma vez na questão de se atualizar, de tudo que você faz tem um embasamento científico, a ciência está em tudo que você faz, desde o corte da árvore até a forma que você instala o saneamento, tudo é ciência, tudo tem que ter um fundo, né, científico de experimento. Então, assim, eu acho que os alunos eles precisam se acostumar com a linguagem científica, precisam se acostumar a ler em inglês. Eu acho que é muito difícil. Se você quer estar à frente, se você quer ser diferente, né, dos outros colegas, você tem que se debruçar, mesmo sendo difícil, você tem que se debruçar. Eu acho que é quase um conselho para minha eu do passado, né, assim, os conselhos que eu estou dando. E eu acho que também a gente fala muito assim que nem sempre os melhores alunos eles vão ser os melhores profissionais, né? Eu acho que é uma máxima que todo mundo utiliza. Mas assim, eu acho que você não precisa ser o melhor aluno, mas você precisa se dedicar ao que você está fazendo. Se você está fazendo isso, você se dedica. Se você não se identifica com isso, procure outra coisa que você faça com dedicação. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa se dedicar para absorver o que você acha pertinente e necessário, né? E não ficar... Assim, tem muita gente que acaba escolhendo como segunda opção e vai levando e tá ali por estar. Então, assim, se você escolheu, se você fez uma decisão, você tem que arcar com isso. Então, faça o que você acha bom do seu melhor, mesmo que não seja o melhor da turma, mas é dentro da sua... Para não ficar arrependido, para não ficar depois, eu podia ter estudado mais, eu podia ter não sei o quê, eu podia ter... Então, pelo menos, assim, se comprometer consigo mesmo, né? Eu acho que é bem importante. Acho que é isso. Ai, muito legal. Muito legal. Porque tem muita gente que fica assim, né, levando realmente... já tô aqui, não vou fazer outra coisa. Só que daí se torna aquele profissional que não tem muita coisa a oferecer, porque ele não se envolveu com muitas coisas, ele, né, quando ele se envolveu, ele não conseguiu, às vezes, concluir. Então, realmente, eu sempre falo, vai atrás do que você gosta, tem que ir atrás do que você gosta. A pessoa fica infeliz também, não, vai ser feliz. Se você não gosta, vai ser feliz. De gente infeliz no mundo, já tem muitos. Muito jovem para ser infeliz, não. Ai, que bom, Laís. E aí, pessoal, quem que quer fazer uma pergunta para ela agora? Quem vai fazer? Oi, Laís, tudo bem? Eu sou a Carolina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista. É muito bom ter você aqui com a gente no nosso projeto. E a minha pergunta é a seguinte: como você já disse, você trabalha com agricultura familiar e tal. Eu gostaria de saber o que te motivou assim, a escolher essa linha de pesquisa. Alguma coisa assim, algum histórico familiar? Não sei, assim, por que você escolheu esse lado? Eu nem sei se tem um histórico familiar, assim, apesar do meu avô ser pescador, né, assim, gerações passadas, mas eu acho que foi o primeiro contato com a agricultura familiar me emocionou muito, assim, né, porque o meu primeiro contato ele foi muito bom. Claro que eu passei por experiências mais difíceis, assim, mas você ter o contato do agricultor te receber em casa, te oferecer o que ele tem, independente do que ele tem, assim, são experiências únicas. Assim, você chegar na casa da pessoa e só tem arroz, ela te ofereceu arroz, assim, ela abrir a porta literalmente para você, é uma realidade que a gente não está acostumado, assim, principalmente a gente que mora em centros urbanos, né? Então, assim, assim como você tem agricultores que, enfim, todas as limitações que a gente falou, você tem agricultores que te abraçam como se você fosse uma filha, assim. Eu já fui de ficar 15 dias dormindo na casa de família de agricultores, dela fazer sopa para mim, né, e dele falar, não, minha filha, eu vou te levar ali para ver não sei o quê. Então, assim, parece que você está em família. Então, esse lado da agricultura familiar, esse lado ingênuo de te abraçar, de estar lá, de não achar que... de não te pedir nada em troca, né? Você está lá pesquisando e ele está te oferecendo o que ele tem, se ele tem uma melancia, se ele tem um caju. Então, isso é muito encantador, assim, muito encantador. E coisas que você não está realmente... você não vê em centros urbanos, se vê com uma limitação muito maior, né? A gente fica muito com medo da violência e tal.
Então, assim, isso é muito motivador. Eu acho que é muito motivador, assim, e emocionante também. É uma experiência que eu recomendo, assim. Passar 15 dias na casa de um agricultor e viver a vida deles. Acordar cedo, ir para o campo, voltar, almoçar às 10h30 da manhã, assim, porque eles almoçam cedo. 8 horas já está todo mundo recolhido, assim, é uma experiência que eu acho que vale a pena todo mundo, assim, pelo menos uma semana da vida passar. Eu acredito que foi por aí. Ah, legal. Legal, muito bom. E aí, mais alguém vai querer fazer pergunta? Larissa, tem alguma pergunta que você queira fazer? Não tenho não, professora. Foi muito legal a entrevista. A primeira que eu participei. Mas foi muito legal. Que bom. E você, Alessandro? Alessandro sempre tem pergunta. Eu tenho uma. Estava calado aqui, porque alguém poderia ter outra pergunta. Eu estava dando a vez. Mas eu vou perguntar, voltando um pouco na discussão que teve sobre diferenças de gênero, né, de tratamento, que você percebeu em diferentes ambientes profissionais que você passou, né? Você citou lá a questão do um certo respeito, né, em sala de aula, perante aos alunos, que eram a maioria meninos, né, homens. Você citou outros episódios também. Eu queria perguntar para você, como você acha que as organizações, né, que você trabalhou têm que lidar quando acontecem esses tratamentos diferenciados? Você acha que a gestão tem que ter alguma postura ativa para dar algum apoio para as mulheres profissionais que estão trabalhando, né, nesses ambientes? Ou você acha que a gestão tem que tratar tanto os profissionais homens ou mulheres como iguais, não fazer nada, e que o trabalho seria da gente, enquanto sociedade, tentar mudar para que esse tratamento diferenciado não ocorra? O que você acha que, se você tiver algum exemplo assim, para citar das organizações que você citou, alguma coisa que elas tenham feito para auxiliar para que esse desrespeito, essa discriminação, esse preconceito de gênero, talvez não fossem tão ruins para o profissional que está envolvido nos processos? É isso. É muito interessante, né? Às vezes a gente questiona muito, né? E fala dessa mudança de postura da sociedade, mas a gente esquece de cobrar realmente as organizações como elas tratam de fato as mulheres. Eu acredito que um dos fatores primordiais, assim, é você primeiro confiar no trabalho das mulheres. Eu não sei exatamente como que as organizações podem fazer isso, mas o que a gente tem muito é uma desconfiança da excelência de trabalhos realizados por mulheres, né, assim, uma desconfiança constante. E eu acho assim que a partir do momento que você proporciona condições para uma mulher crescer dentro desse ambiente de trabalho, as chances dela chegar em um cargo, assim, cargos mais altos e conseguir visualizar coisas que homens não visualizam, acaba sendo assim um escape muito bom para a gente conseguir ser, entre aspas, ouvidas assim de forma geral. Então, o que a gente percebe muitas vezes são homens em cargos de chefia, né? Homens em cargos de chefia, e ele não vai entender quando eu estiver falando que ele, sei lá, que ele está me silenciando, assim, em situações que já passei dentro de alguns ambientes de trabalho, né, do chefe questionar muito, assim, um trabalho de 5 mulheres e não questionar os trabalhos masculinos que estavam até um pouco mais atrasados. Mas é complicado, assim, eu acho que eu nem tenho... Eu sei que as organizações têm que se posicionar, eu sei que tem que ser um posicionamento que gere alguma coisa, porque muitas vezes são notas, né? Nota de apoio à semana do câncer, prevenção do câncer de mama, nota não sei o quê, de repúdio ao assédio. Mas o que é feito no dia a dia é o que deveria ser levado em consideração, assim. Eu não consigo visualizar hoje uma resposta à instituição tinha que agir dessa forma. Eu sei que, assim, quanto mais você tem mulheres em cargos de chefia e liderança, eu acho que melhor fica para as pessoas que são jovens e estão entrando naquele ambiente se sentirem seguras e se sentirem amparadas, né? Então, agora, se você tem uma chefia majoritariamente de homens brancos, você fica assim, né? Mas isso também é outra coisa que está sendo muito questionado, né, nas instituições, essa entrada de pessoas, pessoa negra, pessoa LGBT, mulheres, não sei o quê, mas é só para, entre aspas, cumprir uma cota, e, na verdade, as empresas não têm compromisso nenhum, de fato, com essas lutas, né? Outra coisa que a gente tem que ficar bem atento
e questionar mesmo, assim, não, e aí que você tem tanto de mulheres, se você não valida nada? E aí se você tem esse percentual de profissionais negros, se a gente tem processo de racismo dentro da empresa e a empresa não faz nada, assim. Isso é outra coisa, assim, que eu acho que está aparecendo cada vez mais, né? O quanto essas empresas se apoderam dessas pautas e no final não fazem nada. Eu acho que acaba, não só para mulheres, mas para esse leque todo de minorias. Não tem uma resposta, mas eu acho que a gente tem que questionar sempre, e enquanto a gente estiver enchendo o saco, questionando já é um pontapé inicial para as coisas tentarem mudar, né? Sem querer fazer propaganda, mas você falou, né, de realmente estar envolvida com a questão. Me chamou a atenção, sabe essas propagandas que aparecem enquanto você está vendo vídeo, né, no YouTube? E me chamou a atenção da propaganda da L'Oréal. Eu achei bem bacana, porque ela mostra, assim, situações de mulheres sofrendo algum tipo de assédio, nada grave, mas é um tipo de assédio, é algo que nos deixa desconfortáveis, e outras pessoas sempre veem, né? E aí a mensagem, o que a L'Oréal está fazendo é disponibilizando uma capacitação, eles chamam de capacitação, né? Mas assim, se você vê alguma coisa acontecendo, o que fazer? Então eu achei que foi bem legal, eles mudaram o foco do negócio, né? E eles trazem algo que, assim, eu achei bem diferente. Não sei, não tenho uma opinião formada se isso é um caminho ou não para o meio corporativo. Eu só achei que realmente foi uma forma de abordar diferente, de chamar a atenção para as coisas que às vezes as pessoas preferem ignorar do que comentar, enfrentar e discutir, né? Sabe aquela coisa assim de você estar dentro do ônibus, o cara fica encostando, né? Então, você tá na rua, alguém tá te seguindo. Então, foi bem legal. E eu assisti por uma questão, assim, da vida, assim. Acabei assistindo. Começou e eu falei, nossa, deixa eu ver o que é isso. E foi interessante. Mas o que você falou realmente tem muito sentido. Não só ter dentro da sua corporação essa inclusão, mas como você lida com isso, né? E acho que isso tem que também partir para fora da corporação. Acho que isso que eu achei legal na L'Oréal, tá para fora dela, né? Não sei se a L'Oréal é uma boa empresa, vou deixar bem claro, não sei. Eu só sei que esse comercial chamou atenção. Trazer a sociedade para a pauta, né? Porque às vezes a pauta fica muito só o agressor e quem sofreu a agressão, né? A pessoa que foi assediada. É só denunciar, é só não sei o quê. A gente já viu que esse discurso é furado demais. Assim. Só é trazer quem está ao entorno mesmo para ir aí. E a gente como sociedade, né? Qual é o nosso papel, de fato? É verdade. E você, Cleide, tem alguma pergunta para a Laís? Professora, não tenho não. Como a Carol, só gostaria de agradecer a presença da Laís, foi muito interessante. Na verdade, eu teria só um comentário. Ela falou, né, do Amazonas, ela falou que enfrentou, ou até ainda enfrenta algumas situações conversando com agricultores, né, que estando num grupo de homens e mulheres, os agricultores dão mais atenção ao que o homem fala, né, o homem que está presente no grupo. E que me bateu aqui é que, por exemplo, ela é do Amazonas, está na região dela, falando com homens, né, agricultores da região dela. Não é uma questão que esses agricultores estão rechaçando a fala de alguém que venha de uma outra região, né? Mas alguém ali próximo, da mesma região dela, eu me bateu isso, eu fiquei pensando nisso. Então, não chega a ser uma pergunta, mas é só um detalhe que eu gostaria de ressaltar. Sim, você tem toda a razão. As nossas alunas, às vezes, sofrem isso quando elas vão para a área rural, mas é um contexto um pouco diferente, acho que é isso que a Cleide está falando, né? Porque são jovens que não são daquela área, daquela região especificamente, e elas estão indo, muitas vezes elas nunca tiveram contato com a área rural, mas vão por conta da faculdade, e eles tratam diferente, né?
E no seu caso, você é de lá, você conhece, né, aquela situação, e mesmo assim, Cleide, sabe como que eu acho que ela se sente? Que nem a gente, quando está na reunião, que a gente fica tentando falar, e ninguém deixa a gente falar, né? Sim, Eu acho que é verdade. assim. Verdade, professora. Mas é exatamente isso, assim, é você não ter voz, né, ativa de fato, assim. Só porque você é mulher. É só por isso, não tem motivo, né? Porque eu sou uma médica tentando falar do coqueiro. Não, pô, é porque você é mulher. Ponto. Não tem outro motivo lógico, assim. E além de você ser mulher, eu acho que outro ponto, eu acho que vale para vocês, né, para as meninas, estudantes e tal, é que, assim, além de você ser mulher, você aparenta, assim, ser jovem, eu me incluo nesse grupo, assim, ser jovem, aí já também já segura muito, assim, quando é mulher, mas assim, tipo, eu tinha uma orientadora que tinha 50 e poucos anos, e ela, assim, né, ela já era muito solta em campo e tal, e aí era ok, mas aí quando eu ia sozinha, não ia, não dava, então ainda tem o fator gênero e faixa etária, né? Que limita que sobe. E aí, quando você é estudante, então, aí que fica difícil. É isso aí. Laís, eu agradeço muito sua disponibilidade. Nossa, foi muito bom conversar com você. Desejo muito sucesso para sua carreira, que você encontre aí os seus caminhos, né? E a gente vai se falando, se possível. Gostaria muito de manter contato com você, tá bom? Com certeza, gente. Eu que agradeço o tempo, as perguntas, a troca, né? Porque eu acho que sempre é uma troca. Qualquer coisa também pode me mandar e-mail, assim, estou disponível, pode entrar em contato, não tem problema. Desejo boa sorte para o grupo de pesquisa, especial para as meninas. Falei várias coisas ruins, mas também tem um lado bom, né? Então é isso, assim, é lutar mesmo e seguir.